Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de sair. Eu tô trazendo em primeira mão pra vocês mais uma grande derrota do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Oficiais que estão disponíveis no site do Tesouro Nacional, a carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí 21,4% no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. O governo Lula está aumentando impostos. Quando a carga tributária aumenta em termos de percentual do PIB, isso significa que a arrecadação está crescendo mais do que o PIB, a arrecadação está crescendo mais do que a inflação, a arrecadação está crescendo mais do que a renda das pessoas e o governo está mordendo uma parcela maior da renda nacional. Aqui é a carga tributária apenas de impostos federais. Se a gente colocar impostos estaduais e municipais, a carga tributária passa de 30%. O Brasil é um país que cobra muito imposto quando comparado a países em desenvolvimento. Então, existe no Brasil, e eu acho que isso é legítimo, uma certa ojeriza de uma parte da população ao aumento de impostos. Olha, você já cobra muito imposto, faça escolhas. Você quer fazer políticas sociais? Não tem nenhum problema. Mas de onde você vai cortar para ampliar as políticas sociais? O governo Lula, num certo sentido, ele não faz escolhas. Para aumentar as despesas, o que ele faz? Aumenta a carga tributária. Isso também é um problema. Quer dizer, esse tipo de discussão também precisa ser feita. Acho que há mérito nesse tipo de discussão. Numa terceira arte, nós temos aqui alguns exemplos, inclusive, de medidas que foram levadas adiante durante esse terceiro mandato do presidente Lula, medidas sempre no intuito de aumentar imposto. É claro que o governo vai dizer, mas são medidas meritórias, a prática aumentou, você tem ali a reoneração da folha de setores, você tem IOF, que mais recentemente acabou sendo majorado em termos de cartões de crédito. O governo gosta de argumentar que, olha, essas medidas são medidas meritórias e você pode até considerar que tecnicamente isso é justificável ou é discutível no mínimo. Mas, de novo, o governo está aumentando imposto, está aumentando carga tributária para fazer frente a um aumento de gastos. E mesmo assim ele tem dificuldade de cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas. O presidente Lula não foi eleito para isso, não foi isso que ele prometeu. Aliás, na semana passada, inclusive, ele disse, não, eu não vou nomear um amigo para a Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é um presidente que diz uma coisa e que faz outra, e que se alinha, num certo sentido, a esse conjunto que o Lins aqui muito bem colocou. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser salientado. O presidente Lula não foi eleito com essa promessa e ele está se comportando de forma muito parecida com esses outros líderes. Cara, eu vou discordar. A escolha do Zanin e do Messias seria um projeto autoritário? Não estou dizendo que é um projeto autoritário, estou dizendo que é um projeto de você trazer a Suprema Corte para mais perto de você, o que, num certo sentido, reduz a independência de da confiança. Moldar a feição que você acha que ela deve ter. Mas agora, não é um projeto autoritário. Isso faz parte do conjunto do projeto autoritário em muitas partes do mundo. Mas é tornar a Suprema Corte uma extensão do seu governo, tornar a Suprema Corte afável ao seu governo. Uma das empresas citadas nas investigações da Polícia Federal sobre a farra do INSS recebeu, entre 2022 e 2023, uma bolada de 4,4 milhões de reais em um contrato com o Supremo Tribunal Federal. A empresa em questão é a Orleans Viagem e Turismo, uma das apontadas pela PF como beneficiária de repasses da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares, a CONTAG, um dos principais alvos das investigações da PF. Entre 2022 e 2023, a empresa teve um contrato com o Supremo para emissão de passagens, montagem de roteiro e emissão de seguro viagem. Na ocasião, a Corte até mesmo emitiu uma nota sobre o contrato, negando que a Orleans fosse a responsável por emitir passagens para ministros do STF irem a eventos nos Estados Unidos. Segundo as investigações da farra do INSS, a Orleans recebeu repasses de 5,2 milhões da CONTAG. O relatório da PF fala, abre aspas, que os exorbitantes valores recebidos pela Orleans não possuem aparente justificativa ou vínculo com a entidade, fecha aspas. E diz ainda que o montante indica um possível desvio de valores provenientes dos descontos associativos dos aposentados e pensionistas do INSS. Porque o ministro Luiz Fux votou para absolver
todos os integrantes do núcleo 4 da trama golpista. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. Não há demérito para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós juízes é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. O ministro Luiz Fux pediu para deixar a primeira turma do STF. Vocês acompanham ao vivo as imagens da TV Justiça. Ele proferiu o voto dele no núcleo 4 da trama golpista e manifestou para os seus pares a vontade de deixar essa turma na qual ele se tornou a voz divergente, evidente durante o julgamento do núcleo crucial e também hoje, quando ele começou a expor o seu voto no núcleo 4, que é o núcleo de desinformação da trama golpista. Tá? E eu quero dar um último recado, meus amigos. O senador Cleitinho, lamentavelmente, fez uma entrevista onde ele disse que ele não apoiaria quem o Bolsonaro indicasse. O compromisso dele com o Bolsonaro ele já pagou. Pagou aonde, Cleitinho? Nossa. Se não for o Bolsonaro, meu amigo, você pode ter certeza, você é um bosta como qualquer outro. Ele não falou isso, não. Falou, não, tá em não vídeo, não. falou isso numa entrevista. Eu vi também. Então, eu sou contra a fazer divisão, mas quando a pessoa fala uma coisa dessa, não é divisão. Eu estou expondo algo, e o Cleitinho, você se equiparou a Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann. Se não for pior. Então, muito cuidado com as suas palavras, senador Cleitinho, porque para mim, Bolsonaro hoje não é só um líder da direita. Ele é uma referência mundial. E você dá uma olhada para o teu próprio umbigo. Porque, às vezes, você não sente o cheiro de bosta que sai dentro de você. Fica somente esse recado, eu peço desculpa pela expressão, mas a gente luta tanto para que a direita esteja unida para pessoas fazerem esse tipo de declaração. E aqui está o pessoal aqui, falou, e eu estou realmente dando recado. Espero que você se peça desculpas à população brasileira e aos seus eleitores por esse monte de merda que saiu da sua boca, senador. Olha o que o Cleitinho, o senador, está fazendo com o Bolsonaro. Ele está comentando. Veja como que a pessoa está fora da realidade. O cara está comentando a pergunta de um jornalista. Eu vou desenhar a pergunta do jornalista. Cleitinho, você não seria senador se não fosse a ajuda do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da facada, está em casa sem poder se tratar, porque ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Sem preocupar-se consigo, ele está preocupado com o Brasil. Gostaria de indicar pessoas que não entrariam no jogo do sistema e teriam a mesma independência que eu e disposta a sofrer o que eu estou sofrendo. Resposta do Cleitinho? Ele disse isso literalmente, tá? A minha dívida com o Bolsonaro já está paga. Ele falou isso literalmente, tá? Literalmente. Eu vou botar aqui o áudio, para não ser injusto, né? Eu vou colocar aqui o áudio do que o Cleitinho falou quando o jornalista perguntou para ele se ele votaria em alguém que o Bolsonaro indicou. Não, às vezes não, dependendo de quem for candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, na minha gratidão é com ele. Mas uma gratidão que eu também já paguei ele, pago. Essa gratidão eu já paguei. Já paguei, pô. Sou senador 2 vezes, pagou como? Hã? E aí o cara pergunta, tá, mas se for o Eduardo, repito, aquele que está na pesquisa GERP, o GERP, né? GERP, na pesquisa GERP, que segundo a pesquisa já está lá, como alguém que ganha do Lula no segundo turno. Eu não estou dizendo que eu acredito em pesquisa, nem que eu acredito em urna eletrônica. Mas, entretanto, porém, todavia, são dados importantes. O que ele diz? Apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam? Aqui é razoável, né? Se eu não concordar, eu não vou votar, não. Eu também diria isso. Certo? Porque existe a probabilidade, estou falando da probabilidade, de nego usar da situação, ainda está muito alta, tá, Max? Só para você saber. Existe a probabilidade do Bolsonaro ser chantageado, sofrer mais ainda, e meio que o Valdemar da Costa Neto, que é um canalha, indicar alguém bem canalha, e você fala assim, não, se eu não concordar, eu preciso ter independência. Concorda comigo? Agora, você tem um cara que está sem ver o pai, a esposa com vários traumas, com medo de um carro que chega na frente, tá? Se sacrificando para lutar pelo nosso país,
Tô falando do Eduardo Bolsonaro, uma pessoa que já viu que não tem quase nada para fazer, então tá buscando ajudas internacionais pelos crimes que os inimigos dele estão cometendo em solo americano. Que é o caso do Alexandre de Moraes e companhia. Aí ele responde isso aqui, ó. Aí piora a situação. Candidatos, por exemplo, da direita, que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria. Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoia. Eu tô errado em dizer assim, que inveja. Né? Parabéns, Boulos, parabéns, Lula. Vocês são unidos. Que inveja. Me desculpem dar esse balde de água fria para vocês, mas ao ouvir sobre a nomeação do Boulos a ter cargo no puteiro do PT, eu olho isso e falo assim, pô, ó, parabéns, porque o nosso líder, o nosso capitão, que recebeu uma facada, tá em casa sem poder ir pro hospital, a esposa não pode levar ninguém para orar na casa dela, a filhinha dele tem que ir com segurança armado para ir pra escola, e mesmo assim não é o suficiente para unir apoios em torno dele. E sim, eu tentei evitar a briga, só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata, reta. Não gostou? Não gostou de palavrão? Não gostou? Querido, não me assista, pô. Eu já tentei ser outra pessoa, não funciona, só sei ser eu. E eu digo a você, eu conselho para você de vida. Se você não reage, você dá a impressão errônea de que você tem algo a esconder, e eu não tenho. E eu digo a você, reaja diante do mal. A não ser que você tenha que dar outra face para evitar, por algo maior do que você. E não havia nenhum benefício no meu silêncio. E é por isso também feitos esses esclarecimentos, que não é nenhuma volta ao Dr. Chilique, mas é uma DR com a audiência do Paulo Figueiredo Show. Eu digo a vocês que eu pretendo não gastar mais do meu tempo por isso. Tá? Estourei o tempo do programa. Mas é importante depurar aqui. As únicas 3 coisas que eu posso prometer a vocês são verdade, franqueza e luta. Eu não estou aqui para fazer pazes com ninguém. Eu sou muito mais como Winston Churchill do que Chamberlain. Eu sou muito mais com sangue, suor e lágrimas do que apaziguamento a todo custo. E aí você, da audiência, você escolhe qual lado. Tem um monte de comentarista blasé, tem um monte de gente que não fala palavrão, tem um monte de gente que finge para você que é alguma coisa que não é. Tem um monte, sigam essas pessoas, não tem problema. Agora, se você é do time da porrada, se você é do time, se você é do time das minhas 3 promessas, verdade, franqueza e luta, vem comigo. Na época em que eu fui um dos únicos a contestar o Mr. M, o Pablo Marçal, foi a mesma coisa. Esse aqui não é o meu primeiro rodeio, pessoal. Foi assim também quando eu comecei. Muita gente, não, tá falando do senador Soares Baguncinha, tá falando do Oswaldo Scroque. O que me traz ao meu último ponto, que é endereçar a narrativa de que eu tô dividindo a direita. Deixa eu deixar muito claro, de uma vez por todas. Isso é papo de imbecil. Isso é papo de imbecil. Eu sou o primeiro a dizer que eu vou estar unido com qualquer um que tenha os interesses momentâneos alinhados com os que eu julgo serem corretos. E muitas vezes eu sou criticado por isso. Mas picaretas, invariavelmente, se chocam comigo. Eu listei os casos aqui, são só alguns. Todos que tentaram te enganar com soluções miraculosas e fáceis, que te escondiam a verdade e que te entregavam uma narrativa militante político. E eu citei aqui o Oswaldo Scroque, o Soares Baguncinha, o Mr. M, tantos outros. Eles vão se chocar comigo e assim continuará sendo enquanto houver Paulo Figueiredo Show. E sim, eu tentei evitar a briga. Só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata, reta. Não gostou? Não gostou de palavrão? Não gostou? Querido, não me assista, pô. Eu já tentei ser outra pessoa, não funciona, só sei ser eu. E eu digo a você, eu conselho para você de vida. Se você não reage, você dá a impressão errônea de que você tem algo a esconder, e eu não tenho. E eu digo a você, reaja diante do mal. A não ser que você tenha que dar outra face para evitar, por algo maior do que você. E tudo bem. O cara quer ser candidato a senador pelo estado do Paraná, advogado nas horas vagas e tal. Mas alguns assuntos, eu não quero me deter muito mais sobre esse tema, mas alguns assuntos, eu acho que a gente precisa ter uma reunião aqui na cozinha de casa.
Porque algumas pessoas, não em relação a ele propriamente dito, mas em relação ao público. Porque muita gente não entendeu aqui até agora, a audiência cresceu muito, agora nós estamos com 50 mil pessoas nos assistindo, mesmo não transmitindo mais o programa pelo fio diário, uma audiência enorme, mas às vezes quando cresce a audiência as pessoas não sabem quem eu sou, não entendem o que eu faço. E eu reforço aqui a vocês que o meu único compromisso, quando você senta para assistir o Paulo Figueiredo Show, eu tenho um compromisso contigo. É só esse. É falar o que eu acho que é a verdade. Existe uma verdade objetiva, ela tá lá, é uma verdade, e eu procuro chegar a essa verdade. O que eu te falo é a melhor representação que eu tenho apenas da verdade. Então eu não tenho absolutamente nenhum compromisso em deixar de falar sobre um assunto ou falar apenas uma versão com o intuito de espalhar ou propagar uma narrativa. Eu não farei isso nunca. Você quer isso, tem várias outras ótimas pessoas fazendo isso. E a esquerda faz exatamente isso na Globo News, e foi contra isso que eu me insurgi, e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, muito menos, nunca, esse é o meu compromisso com você. Eu vou comentar algo que eu acho que seja falso, para espalhar uma ideia falsa, como me acusou de fazer o Dr. Chilique. Eu também não evito de tratar de um assunto, porque as pessoas não querem ouvir aquela versão, querem ficar presas à narrativa preferida delas. Se é para falar o que você quer ouvir, volto a dizer, tem vários outros programas que fazem isso magistralmente. Já tinha na Jovem Pan. Tem jornalistas que batem no peito, fazem uma puta pose, se maquiam tudo para entrar no ar, e no final das contas eles querem falar o que vocês querem ouvir. Reparem, se alguém nunca falou algo que contraria a sua vontade, esse alguém não é confiável. E as razões para fazer isso são simples. Primeiro, porque é moralmente errado. Eu volto a dizer, existe uma realidade objetiva. Eu não creio que os fins justificam os meios. Eu tô aqui, esse é o meu dever, trazer informações e comentar sobre as informações, não esconder informações, porque isso vai corroborar um resultado final. Então é moralmente errado. A outra razão é uma questão de fé. E eu digo fé no sentido real da palavra. No sentido de fé como confiança em algo que você não vê. Confiança em alguém. Confiança no Logos. É a convicção, ter fé, é a convicção de fazer o que é certo e falar verdadeiramente sobre os assuntos, porque você tem a certeza que o caminho é expor todas as informações possíveis que você possa dentro da responsabilidade, falando a verdade, e isso é o suficiente para fazer o melhor acontecer. E o que é o melhor acontecendo? Ora, o melhor acontecendo nem sempre é o mais fácil. Por quantas vezes eu não falei aqui a verdade e me ferrei? Aí você fala assim, mas se ferrar é o melhor acontecer? Às vezes é. Às vezes é. Então, eu estava ouvindo ontem, né? Agradeço a Deus pelas pessoas que me elogiam, pelas que me atacam, pelas pessoas que me fazem bem, pelas pessoas que me fazem mal. Porque se as pessoas me fazem o mal por fazer o certo, isso eu creio que isso é o melhor para mim. Pô. E isso sim é uma questão de fé. Espalhar a narrativa sem base concreta é como você construir uma casa na areia. Vem um vendaval e leva. Depois você fica decepcionado porque tanto te prometeram e não aconteceu. Cuidado com quem tenta te oferecer a solução mágica, a bala de prata, o documento que vai mudar tudo, que sozinho vai derrubar o regime. Eu tô nessa luta há um tempo, eu posso dizer a vocês, as coisas são mais complexas que isso. O trabalho é de longo prazo, e eu acho que as pessoas vêm aqui porque elas encontram a informação verdadeira. Quem quiser militância política, eu não sou o local. Tem muitas pessoas nas rádios, nos lugares que fazem isso. Eu faço um programa que não é... Eu comecei minha carreira dizendo assim, seja bem-vindo ao Conexão América, é um programa que mostra a você o que está acontecendo. Mostra. Porque eu não quero que você acredite cegamente em algo, mas sobre que você entenda o que está acontecendo. Por isso eu só falo sobre a parte boa, sobre a parte ruim, sobre as minhas expectativas, sobre as dificuldades que o mundo real impõe sobre elas. E, de novo, não é o que você quer ouvir. É sobre a vida como ela é. O nome disso sei que tá fora de moda, mas isso é jornalismo. Então aqui tem claramente uma diferença, porque enquanto eu faço isso, do outro lado as pessoas estão falando assim. Claro que vai haver um choque, né? Enquanto eu digo isso, repare que na minha troca com o Dr. Chilique, eu ainda falo assim, não, eu tenho que confessar, você tem que dar aqui os médicos. Você é um cara que expressou muito bem os problemas do caso no Tribunal da Opinião Pública. Por quê? Porque é verdade. Mas você está elogiando o cara que está te esculhambando? Mas é verdade, ele tem esse mérito. Então sempre vai ter uma diferença. Porque enquanto eu faço isso, do outro lado, estão as pessoas que falam assim, vamos espalhar que o Paulo Figueiredo está atuando com o Alexandre de Moraes, vamos falar que ele foi réu da Lava Jato, que ele foi preso na Lava Jato, que ele tem acordo com o Gilmar Mendes. Pô, mas de onde é que você está tirando isso? Sei lá, meu irmão, mas vamos espalhar. Vai colar para alguns e alguns vão acreditar na nossa mentira. E cola. E cola. E é triste que uma cadeira no Senado do Paraná valha tanto aos olhos dessas pessoas, a ponto de elas terem uma conduta mentirosa e difamatória. E muitos falam que essa briga era para ter sido resolvida no privado. Eu concordo, já expliquei, procurei o Dr. Chiquinho no privado, mesmo depois dele ter me difamado publicamente na Rádio Auriverde. Esperei um dia. Tava passando no Twitter e eu vi isso daqui, eu achei bem curioso. Ontem de manhã, o Demori estava inclusive na frente do Supremo, trazendo algumas informações sobre a química entre o governo Lula e o governo Trump. Vamos ouvir.
Final de semana, eu fiquei um pouco preocupado, acho importante a gente prestar atenção nisso também. A gente está aqui nas marquises do STF, onde talvez entre hoje e amanhã teremos já o nome do próximo ministro do STF indicado pelo Lula. Agora, eu fiquei um pouco preocupado, queria ouvir o César também e o William sobre isso, e você também. O Lula, no final de semana, deu algumas declarações em relação aos Estados Unidos que não ornam muito bem com a ideia de que a reunião com o Mauro Vieira em Washington foi boa. Fiquei um pouco preocupado com isso, porque o Mauro Vieira fez uma reunião em Washington com o Marco Rubio, soltaram um comunicado em conjunto, um comunicado que mais às vezes, na verdade, não diz nada, né? Não teve nenhum avanço prático de negociação. Foi um comunicado do tipo, houve uma aproximação e a gente vai continuar conversando. Vamos marcar, né? Próximo a gente marca aí. Mas pareceu que foi tudo bem, de fato, pareceu que não se falou mais em Bolsonaro, não teve nenhuma escaramuça um pouco maior, não houve nenhuma declaração dos Estados Unidos mais agressiva depois do comunicado. Agora, me estranhou o Lula no final de semana falar de novo sobre o Trump, falar de novo, olha, ninguém vai mexer com o Brasil, se alguém mexe com o Brasil, falando sobre o Trump. César, para alguém que teve uma reunião que pareceu uma reunião boa, parece meio fora de tom o que o Lula tá colocando na mesa nesse final de semana. E aí, falando com algumas pessoas nesse final de semana também, achando estranha essa posição, muita gente tá dizendo que a reunião, na verdade, não foi lá tão boa assim não, né? Não teve nenhum encaminhamento mais direto, parece que teve uma cobrança em relação aos BRICS também, pro Brasil se posicionar em relação aos BRICS. Houve uma parte da conversa que teria sido uma parte da conversa sobre geopolítica, que foi pouco explorada na semana passada. Falou-se muito de Bolsonaro, de tarifa, mas falou-se pouco de geopolítica, falou-se pouco de BRICS, de dolarização ou de não dolarização, de menos ou mais uso do dólar, de incremento de mais ou menos países nos BRICS, de comércio bilateral com outros países que não sejam os Estados Unidos, e parece que isso é uma grande preocupação do Brasil também, dentro também dos negociadores muito próximos ao Geraldo Alckmin, que foi um dos negociadores dessa história. Então, só pra gente ficar de olho, porque vem esse ataque ao Petro, vem esse ataque ao Maduro, o Lula se coloca de novo frontalmente, publicamente, né, Vivi, brigando, digamos assim, com o Trump, se colocando contra o Trump, colocando o pé na porta, como se diz, mas depois de um momento em que, aparentemente, a negociação tinha sido boa, a conversa tinha sido boa, não seria um momento pra levantar o tom. Então, eu acho que a gente vai ter alguns desenvolvimentos nessa semana aí mais complicados do que a gente imaginava em relação a essas conversas. Parece aí que a Globo mentiu, né, velho? Pra que eu fui acreditar na Globo, velho? A Globo me falou que Lula mandou bem. Eu já tava tão feliz, velho. Boa, a Globo me enganou de novo. Toda vez a Globo me engana. Eu nunca aprendo. Aí. Ai. Esse vídeo, ele vai ter um peso... Assim, você colocar esse vídeo, pensa o seguinte, né? Você vai conversar com uma pessoa que tem memória fraca e que não acompanhou as coisas. Se você só mostra esse vídeo, o cara fala, beleza, realmente, né? Eu acho, a pessoa tem uma certa impressão que alguém da imprensa disse que tinha tudo ido bem e parece que não é bem assim, né? O cara fica com a impressão que mentiu. Agora imagine você trazer as mais diversas matérias da imprensa em ordem, toda a festa que foi feita, toda a narrativa que foi levantada, e depois você dá o choque de realidade. Pá, toma, aqui ó. Foi isso que aconteceu. Aí acho que o peso e o poder de convencimento é maior, né? Aí, estou falando isso por quê? Porque como o mês está passando, né? Conforme o mês vai passando, eu vou começando a se organizar as coisas, já pro Atlas, aí você começa a ver que tivessem temas, bloco de temas que rondaram o mês, que as coisas vão se encaixando. Que às vezes o tema começa no início do mês, passa umas 2 semanas, você tem mais um complemento, vai indo. E quando você junta tudo, você fala, cara, como a imprensa no Brasil se dedica a mentir e manipular. É incrível, é o papel da imprensa, mentir e manipular. A imprensa também tem os seus apoiadores, né? Tipo Boulos. Olha pra essa foto aqui, gente. Cara, você consegue ver o que o pessoal chama de semiótica dessa foto, né? Os seus detalhes. O que essa foto quer te passar. O Boulos de gravata vermelha, né? Um ambiente que é avermelhado. Por aqui, eu já acho algo importante. Primeiro, a galera da esquerda não tem vergonha de colocar a ideologia deles na mesa. Não são igual a direita racional, a direita permitida, a direita Faria Lima. Não. A esquerda bate no peito e fala, eu sou de esquerda mesmo. O Boulos, não sei se ele vai se classificar como um comunista ou um socialista, mas com certeza ele vai falar que é algum dos dois. Sem medo de ser feliz e vai falar isso aqui mesmo. É capaz dele falar que ele é ambos. Ainda é marxista e aí ele escolhe se ele é trotskista ou leninista ou o que quer que seja. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E essa foto é do quê? Ontem, o Guilherme Boulos foi anunciado ministro do governo Lula. Vai substituir o Márcio Macedo e recebeu uma missão de aproximar o governo Lula das ONGs, sindicatos, de grupos sociais e da juventude. Essa é a missão do Boulos, por hora. Aí ele coloca ali, ó. Agradeço a Lula pelo convite
para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, veja só, olha a preocupação, olha quando, 20 de outubro de 2025, colocar o carro na rua, desde já, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. E eu aposto que o Boulos está indo para trabalhar. O Boulos não está assumindo o ministério para projetinho próprio, para ficar só indicando gente para cargo. O Boulos está vindo para entregar resultado, porque ele tem interesse. E como disse aqui Atsuki, Boulos entra para o governo como ministro e tem altas chances de ser o sucessor de Lula. Não tem como negar que ele soube esperar a sua vez chegar. Ele soube esperar. E foi, insistiu, e vai, e vida que segue. E a turma está comentando sobre isso. Eu não vou dar play nesse vídeo, não. É basicamente o pessoal trazendo esses bastidores, alguns acordos que o Boulos fez para assumir o ministério. E eu não vou dar play por uma razão. Porque a Mônica Bergamo publicou isso aqui em nota. A gente até tinha comentado sobre isso. A imprensa já tinha noticiado que existia uma contrapartida para Lula indicar Boulos para ministro. Tinha que ter uma certeza que Boulos ia ficar até o fim do governo. Quem é ministro e quer disputar as eleições tem que deixar o governo até abril. Boulos está vindo para ficar até dezembro de 2026. Aí você assim, mas como assim? Ele está apostando no futuro político dele na vitória do Lula. E que Lula vai manter ele ministro depois. E que vai recompensá-lo. O Boulos deu o salto de fé. O Boulos foi ali, na frente do penhasco, e falou, Lula, você vai pular? Eu vou pular com você. Se não for pra gente cair, a gente não cai. Se for pra gente cair, a gente cai junto. Eu tô frisando isso daqui porque esse tipo de postura é uma qualidade. Tá sendo mal utilizada. Tá sendo utilizada para apoiar o Lula. Agora, desse tipo de postura aqui, quantos vocês conseguem ver na direita? Quantos vocês conseguiram ver? Vamos voltar no tempo. 2021, um ano antes das eleições de 22. Outubro de 21. Quantas pessoas vocês acham que estariam dispostas a trocar uma eleição certa, quem sabe até um upgrade, né? Deixar de ser deputado federal e disputar governo, disputar Senado com chances reais de vitória, para falar, Jair, eu tô abrindo mão do meu mandato para ser ministro, porque eu vou ficar até o fim do ano, até o fim de 2022 com você, para a gente começar a botar essa campanha de pé agora. A gente vai trabalhar, capitão. A gente vai mostrar resultado, a gente vai mostrar... Não é que a gente vai mostrar resultado, a gente vai levar a informação dos resultados que já entregamos desde 2019 para o povo. Vamos falar com as comunidades, com os bairros, né, a associação de bairro, vamos falar com as comunidades, sim, sei lá, religiosas ao redor do Brasil, vamos trabalhar. Quantas pessoas tu acha que estão dispostas a fazer isso? Tu vê gente cuspindo no prato, dando na cara de Bolsonaro, xingando ele, quando o Bolsonaro não quer apoiar sonhos mais altos dessas pessoas, falando, cara, espera aí, velho, vem mais uma vez como deputado, calma, espera aí que agora não é tua vez, já tem um certo acordo para apoiar fulano, ciclano, beltrano, espera a fila. E o povo não quer. O povo não quer esperar a fila. Imagina perder o mandato. Olha a diferença. Eu tô frisando isso principalmente para aquelas pessoas que vêm, vamos unir a direita, é uma meia união. É por isso que a esquerda tá ganhando. Não, a esquerda tá ganhando porque lá tem grupo de verdade. Eu nunca vi a esquerda falar, Boulos, né? Pare de atacar o Lula. Não, porque o Boulos tá alinhado ao Lula. E deixa claro isso nas suas ações, não só no seu diálogo, né? no seu discurso. E tá ali, ó, Boulos assume com a missão de azeitar a relação do governo com movimentos sociais, especialmente na eleição. Nas conversas que teve com Lula, Boulos combinou que não será candidato à reeleição, dedicando-se integralmente ao governo. Ele deve percorrer o país para dialogar com movimentos sociais. E a direita vai fazer o quê? Tá aqui, ó. Vamos ouvir a direita. Vamos comparar como Boulos trata Lula e como ninguém, que é o Cleitinho, que não era ninguém, trata Bolsonaro.
O senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não. Não. Às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Não. Depende. Por que ele tem que apoiar o candidato de Bolsonaro? Ah, onde é que tá escrito, hein? Cleitinho é independentão. Cleitinho é independentão. O compromisso dele é com ele. Você vê a diferença? Você tá vendo o que é espírito de grupo no Boulos? E o que é espírito de projeto pessoal no Cleitinho? É difícil de entender a diferença. De por que um lado ganha e outro lado perde. É difícil de entender. Não é porque a direita está dividindo. Não é porque está sendo feito críticas aos incriticáveis. Não. É por conta disso. É por conta de ações, de atitudes ou falta de ações. Depende. Se eu discordar, se eu achar que eu não estou com os mesmos pensamentos que esse candidato que Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para falar, Já tá pago. Já tá pago. O Cleitinho já pagou, meu filho. Já apoiou o Bolsonaro em 22. Olha como são as coisas, viu? Não é Bolsonaro que apoiou o Cleitinho. É Cleitinho que apoiou o Bolsonaro. Rapaz! O cara é presidente da República, conhecido no Brasil inteiro. Não é Bolsonaro que tá apoiando o Cleitinho. É o Cleitinho que apoia o Bolsonaro. Rapaz! Receba essa. Quem tem voto é o Cleitinho, viu? Rapaz, eu não aguento ver uma coisa dessa. E o errado sou eu que tô dividindo a direita. Eu divido a direita. Vamos unir a direita aí. Vamos unir. candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam os candidatos, por exemplo, da direita que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria? Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio. Não apoio. Boa. E Tarcísio? Ele não está aqui no Brasil. Como é que eu vou apoiar um candidato que não está aqui no Brasil? Respeito ele, entendo a situação dele também, não estou aqui para julgar ele, mas ele não está no Brasil, eu não tenho como eu apoiar ele. Nada contra a pessoa dele, não apoio. Curioso, você vê até a foto, né? O Zema com a carinha aqui, ó, bonitinha, o Cadeirudo, o Ratinho Júnior cada vez mais fofinho. Olha a cara do Eduardo, olha. Parecendo que tá tendo um ziquezires. Será que é aleatório? Será que não tinha nenhuma foto melhor do Eduardo? Sorrindo? Tinha que ser essa foto? E Tarcísio, governador de São Paulo? Tarcísio é um nome bacana para apoiar, sim. Eu acho que o Tarcísio também bem equilibrado, é um bom nome. Entre esses nomes que tem hoje da direita, eu apoiaria o Tarcísio e o governador Ratinho, que está no Paraná. Nem o governador Zema aqui do estado, mas do estado eu apoio. E se for Michele Bolsonaro? Curioso, né? Cleitinho apoia os nomes do Centrão. Projeto T e o plano B do Projeto T, que é o Ratinho. Cadeirudo é bom, Eduardo Bolsonaro não. Cadê, gente, União Direita? Esse cara tem um mandato. Esse cara aí é pago com o dinheiro de vocês. Tem assessor, tem tudo. Ah, meu Deus. Vamos unir a direita. A esposa. Eu acho que não deveria ser ela. Eu acho que ela é um bom nome, sim, também. Não deixa de ser um bom nome. Mas eu acho que como o pessoal quer um Senado forte, ela deveria ser candidata a senadora. É isso aí, Cleitinho. Vai lá. Vai lá, gente. Não é porque a pessoa, sei lá, não é porque a pessoa torce por Flamengo que ela é sua amiga, sabe? Você é flamenguista, a pessoa também. Não significa que vocês vão ser amigos. Você pode ter uma coisa em comum, mas a pessoa tem outro interesse, não é o mesmo interesse que o seu. Não é porque a pessoa tá contra o Lula que a pessoa tá do seu lado e está apoiando o seu projeto político. Enquanto não houver verdadeiramente uma cisão, para deixar claro, ó, essas pessoas que estão aqui, elas realmente se apoiam, elas realmente andam juntas, elas realmente estão dispostas a dar cara a tapa, elas vão ganhar o bônus, que é o amor, o carinho e o engajamento da tia do Zap, fora os votos. E em contrapartida, ela também vai marcar com os ônus, né? As pressões. Enquanto isso não acontecer, a esquerda vai levar todas. Aí você corta pro Centrão, pra Farinha Lima. Olha a preocupação.
Olha qual é a preocupação dos caras. A do Boulos é eleger o Lula. E os aliados de Bolsonaro? O Centrão está tentando pressionar Jair Bolsonaro a tomar uma decisão o mais rápido possível. Hoje, Valdemar Costa Neto, às 14h, se encontra com Jair Bolsonaro e deve tratar esse tema. Só que Bolsonaro não tem pressa. E a gente entende por que não tem pressa. Porque quanto mais ele ficar nos holofotes, melhor para ele e melhor para fortalecer a pauta que ele considera prioritária, que é a pauta do PL da Anistia, que apesar de ele considerar prioritária, está em banho-maria no Congresso Nacional. Mas essa estratégia deles, né, Uribe, ela tem dois buracos muito grandes. Primeiro, a maior chance que Jair Bolsonaro tem de qualquer tipo de coisa parecida com uma anistia, qualquer tipo de perdão de pena, é se ele contribuir para eleger um presidente da República que lhe dê um indulto, porque não há avanço no Congresso nas negociações para uma redução aí da pena do ex-presidente. Por enquanto, a gente está vendo essa discussão totalmente paralisada no Congresso. Segundo, o ex-presidente da República, uma vez preso, decidir que ele só vai começar a colocar o carro na rua de fato para uma eleição presidencial, para mobilizar o seu eleitorado, transferir esses votos para uma pessoa em quem ele confie, se ele fizer isso só em julho do ano que vem, a campanha já está correndo a todo vapor há mais de 6 meses. A gente que cobre a eleição sabe que o jogo está começando já. A partir da virada do ano, a gente vai ter já uma movimentação muito intensa do campo adversário. O presidente Lula já está recompondo a equipe. Em abril do ano que vem, de qualquer forma, se o candidato é Tarcísio de Freitas, ele tem que deixar o governo de São Paulo. Então esse é o maior buraco. Se Tarcísio não sair do cargo, já se sabe que o candidato não vai ser o governador. Se ele decidir se desincompatibilizar, está dito o que ele vai fazer. Então, como é que Bolsonaro vai enrolar isso até julho do ano que vem? É uma estratégia que faz muito pouco sentido, considerando que os fatos não esperam a conveniência do ex-presidente da República ou a vontade da sua família, dos seus interlocutores mais próximos, de bancarem um determinado quadro. O que está em questão aqui é que, neste momento, não vale a pena para Bolsonaro ou para qualquer pessoa nesse campo bancar uma candidatura, seja de Tarcísio ou de outro candidato. Imediatamente não é bom mesmo, porque você só aumenta a rejeição desse candidato, você o expõe antes da hora às críticas dos seus adversários, aumenta o seu desgaste e faz com que, no momento de fato se lançar numa eleição, ele seja obrigado a lidar com uma tensão ali muito maior do que se ele o fizer mais em cima da hora. Ele fica protegido pelo cargo, Tarcísio de Freitas, se ele for de fato o candidato. No campo adversário, o governo do presidente Lula tem certeza, ou praticamente certeza, de que Tarcísio vai se lançar ao Palácio do Planalto aí por uma série de fatores. A questão é, se Jair Bolsonaro decidir mesmo, olha, eu vou me recolher, vou guardar minha escolha só para mim, ele corre o risco de ver todos os outros agentes se movimentarem em torno de outras escolhas que não sejam dele. Então seria um jogo muito arriscado da parte do ex-presidente. Aí tu corta pra cá. Na Farinha Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Vitória de Lula em 26 é a avaliação corrente há tempos na Farinha Lima, onde já tem gente falando que tem reeleição no primeiro turno. E eu realmente já tinha escutado isso daí várias vezes, da boca de voltas de pessoas que dizem, cara, nas rodas, né, os grandes empresários, nossos amigos banqueiros já falam isso, e falam isso, assim, relativamente felizes, né? Por mais absurdo que apareça, escreve ali Renato, há um fundo de verdade nessa análise. A Farinha Lima se tornou cúmplice do regime, não porque acredita nele, mas porque lucra com a inércia. Se o mercado estivesse precificando a crise institucional de forma sincera, o verniz da normalidade teria rachado há muito tempo. Preferem fingir que tudo está no eixo, mesmo quando o eixo virou ferramenta de controle. O dia que o poder deixou de assustar o mercado, foi o dia que o mercado virou sócio do poder. Aí tu segue olhando para a turma do Centrão. União Brasil ameaça trabalhar contra Messias no Supremo. Aí você fala, mas pelo quê? Pelo quê? Por interesse próprio, interesse eleitoreiro. Olha, União Brasil ameaça votar contra, né? Eu fico triste porque nessas discussões o assunto, o que é melhor para o Brasil e para os brasileiros, não entra. O que está sendo colocado na mesa para ficar contra o Messias é falta de cargos, Lula não entregar, né, espaço aí para indicações, não quer dividir o poder, emendas. É isso que está entrando na matemática. A Globo reforça, ó. Alcolumbre indica que não aceitaria cargos nos Correios em troca de Pacheco no Supremo e aguarda contato de Lula. O Alcolumbre quer o Pacheco. Se não for mandar o Pacheco, tem que entregar, né, tem que entregar mais. Está pouco. Cargo nos Correios está pouco. Esse é o Brasil.
A negociação é aberta. A imprensa divulga como se isso fosse republicano. É tanta disfarçatez. Pois é, Sarita. É como as coisas funcionam no Brasil. Já perderam o respeito total. O vice do Zema, que agora é caçabista. Eita, poxa. Já tá gravando até comercial. Matheus Simões grava primeiro comercial do PSD e se associa a Zema. Tá ali, né? Agora é PSD. Qual o nome da federação Novo PSD? E agora? Vão cair de pau em cima do Zema por conta do Kassab? Ai, esse pragmatismo. E assim, ó, eu entendo essa movimentação. E ok. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só espero coerência. Porque se lá atrás eu falei, ó, vai ter locais que a direita realmente vai ter que compor com o PSD para se eleger, que seja para prefeito, seja para vice, seja para Curitiba, né? Acho que foi até uma troca, né? O Paulo Martins, se bem que não foi troca, que é o PL que perdeu pro Novo. O Paulo Eduardo Martins era vice do Pimentel, que é do PSD do Kassab. Agora ele foi pro Novo. Então o Novo ganhou um aqui e perdeu outro acolá. Quem tava 100% contra a qualquer composição com o PSD foram alguns deputados que vocês conhecem e alguns jornalistas, comunicadores, influenciadores, não sei a forma como eles gostam de ser chamados, que vocês conhecem, né? O que eu sei é que meu irmão não tem cargo de executivo do alto escalão na XP. Meu irmão não é banqueiro da XP, né? Então, turma aí que era tigrão para acusar os outros de direita caçabista, eu quero ver se agora vão afinar, né? Porque agora o Deltan não deixa. Eita, rapaz. Temos que dar aquela cutucada, né? Aí o Gadelha publicou uma matéria que o Paulo Figueiredo disse, cara, isso aqui é uma inverdade. Ele até deixou mais comentários depois, mas isso aqui já é o suficiente. E eu acho que por conta dessas inverdades, não sei se o próprio Paulo ou em torno do Eduardo Bolsonaro resolveu soltar uma nota da Bela Megali, que eles vêm mantendo contato com certa frequência. Falando o seguinte, né? A manchete do yoga dele era: a segunda missão de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, além de acalmar Eduardo. E o Paulo falou, bicho, essa matéria tá errada do início ao fim. O repórter que recebeu informação de fonte terciária, eu estava lá. Nem o Flávio tentou acalmar Eduardo, ele nem veio falar sobre Lula versus Trump. Porque já estava sendo informado sobre o assunto. Ele não precisava... Faz sentido você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para chegar lá e falar, Eduardo, me conta aí, velho. Como é que tá aí Lula e Trump? Podia pegar o telefone e ligar, né? Pelo amor de Deus. Aqui tá se falando, obviamente, coisas que é melhor você não falar pelo telefone. E aí a turma foi lá, né? Depois rebateu com o Sandro Gadelha. Nome para enfrentar Lula foi tema central em conversa de Flávio e Eduardo nos Estados Unidos. A eleição de 26 foi tema central. Os dois se encontraram e falaram sobre o nome que Bolsonaro e a família devem apoiar para concorrer contra Lula no ano que vem. Aliados de Flávio e de Eduardo garantem que a conversa foi marcada por sintonia e convergência entre os irmãos, sinal que não foi para acalmar ninguém. Eles também debateram os próximos passos relacionados à anistia, que defende para Bolsonaro os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Voltando a falar de direita, a união da direita, para a gente falar de outras coisas, isso aqui foi uma postagem que eu vi nos últimos dias. Até para mostrar o quão descolado da realidade as pessoas são. O cara fala assim, ó, importante, a peça do Thiago Santinelli é censurada em Curitiba, já soma 8 cancelamentos pela extrema-direita, extrema-direita isso, extrema-direita aquilo. Ele está citando extrema-direita ao longo do texto diversas vezes. Aí um perfil chamado Madame me pergunta, cara, por que extrema-direita e não apenas direita? A pergunta é sincera, por que foi a extrema-direita que fez isso com Santinelli? Aí ele fala assim, ó, porque a direita existe. O Geraldo Alckmin, vice de Lula, sempre foi de direita e ainda é. O Amoedo, do Partido Novo, é de direita. Tem um monte de gente de direita por aí, pessoas que não acreditam no projeto radical da esquerda, mas acreditam na social-democracia mais liberal. Extrema-direita porque tem essa nova face mesmo extremista, mesmo que, se quiser, podemos debater sobre ela. Eu acho esses rótulos cada dia mais, sabe, perdidos.
Acho que quanto melhor você consegue descrever o que você defende, melhor. Sabe? Descreva. Saiba descrever o que você defende. Muito melhor do que ficar brigando pelo rótulo. Aí, dias atrás, tinha sido publicada a matéria. Eu já tinha separado ela. Eu falei, cara, acho que o momento é bom pra gente falar sobre isso. De tudo que tá acontecendo, né, nos últimos dias. Hoje o vídeo tá mais light. Hoje não temos treta por hora. Não, acho que nem vai ter. Progressistas, militantes, patriotas indignados, cautelosos, veja como o Brasil se divide na política. A turma do Pablo Telado, lá no Sebrap, na verdade foi o More in Common, também financiado pelo Soros, fez uma pesquisa bem curiosa, trazendo algumas informações aí sobre o Brasil. Aí fala assim, ó, mais ricos, mais escolarizados e menos religiosos. Os progressistas são um grupo ideológico que mais se descola dos demais em questões políticas. E esse isolamento tem ajudado a alimentar o populismo preponderante na ala mais à direita da sociedade. A pesquisa identificou 6 grupos com coerência de opinião e identidade política, que vai de encontro ao senso comum de um Brasil repartido em 2 polos, quem é para Lula e quem é para Bolsonaro. Os 2 segmentos mais numerosos, chamados de desengajados e cautelosos, representariam 54% da população brasileira. É o povão que não acompanha a política. Basicamente isso. E passam ao largo da polarização e não costumam se engajar em questões políticas. E aí coloca assim, ó. Teria mais ou menos 27% de direita, que realmente está aí mais engajada, e 19% de esquerda, que está aí mais engajada. 54% que não sabe nem o que se passa na face da Terra. Aí vamos ver, né? A parte mais interessante de todas é isso daqui. Os 5% que comandam o Brasil, que é a base de sustentação do regime, que o Pablo Hortelado chamou de progressistas militantes. Os progressistas militantes aparecem como o segmento mais destoante do restante da população. Eles são definidos por serem mais escolarizados, metade tem ensino superior, é a galera que estuda na federal, foi lobotomizada. Mais ricos, 37% com renda maior que R$10 mil, menos religiosos e mais brancos. A turma não tem Deus no coração. Também é o único segmento que se define majoritariamente como progressista e a maioria tem simpatia pelo PT e pelo PSOL. Óbvio. Seu nível de engajamento é alto, 71% consideram importante participar em manifestações políticas, 69% conversam com amigos e familiares sobre política, e sua preocupação se volta sobretudo à luta contra as desigualdades e as opressões de raça e de gênero. Ele não está preocupado com pobre. Ele está preocupado com... Ai, por que o arco-íris tem 10 cores agora? Não é mais 7. Enquanto que para os demais segmentos, valores como família e fé são preponderantes, para os progressistas militantes, o valor primordial é a justiça social, os wokes. Os progressistas militantes não apenas destoam dos demais grupos em razão de seu perfil, mas também de sua visão de mundo. Suas respostas, em geral, estão bem mais à esquerda do que o grupo da esquerda tradicional, que pensa de modo similar aos grupos da maioria invisível. Em alguns casos, a distância da taxa de concordância da esquerda com os conservadores patriotas é até menor do que com os progressistas. Outubro de 2025 é quando a imprensa começa a perceber que a coisa não é bem assim, tem mais de um grupo dentro de uma mesma bolha. Quanto tempo está comentando sobre isso, né? A esquerda tradicional que eles vão tratar, você vê, isso você percebe no dia a dia. Temas como liberdade de expressão. E aí o pessoal fica gritando aí, isso, aquilo, outro. Na liberdade de expressão, fale o que for, o PCO é um grupo favorável à liberdade de expressão e é um grupo de esquerda. A turma dos wokes é o quê? É hashtag sem anistia. É golpe de Estado, tem que pegar a Débora do Batom e deixar 20 anos preso na cadeia e definir isso de forma assim, ferrenha. Aí de outros setores, o pessoal também reclama do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo fala, não, esse caminho eu acho que tá errado. Vai ter grupos na esquerda que não é que eles ficaram próximos da direita, é porque, como algumas pessoas ainda têm um pouco de bom senso em alguns temas, porque para outros temas o PCO não tem bom senso, pelo menos eu acho, pelo amor de Deus, né? A forma como o PCO descreve o que acontece no Oriente Médio, eu acho que destoa bastante do bom senso, mas enfim. Pelo simples fato de ter um pouco de bom senso, eles estão muito mais próximos da direita do que a esquerda, petista, maluca de rede social. Os caras realmente surtaram e se isolaram no lugar de uma sociedade que ninguém mais consegue conversar. Enquanto o nível de concordância dos outros cinco grupos, por exemplo,
a afirmação de que menores de idade que cometem crimes devem ir para a cadeia varia entre 70% e quase 100%, inclusive entre a esquerda tradicional, a proporção entre os progressistas não chega a 30%. A esquerda raiz deve ser o quê? 70% é a favor. Não, se for preso tem que ir para a cadeia. Os woke, que apoiam o Lula, não, menor para ser preso não. Questionados se os direitos humanos atrapalham o combate ao crime, menos de 5% dos wokes dizem concordar com a afirmação, enquanto a taxa varia em 35% e 95% dos demais grupos. A opinião deles sobre escolas militares promoverem disciplina e valores morais também se isola, em torno de 20%. Já até gente da esquerda tradicional está ali no grupo, de 50% a 90%. Enquanto menos de 10% dos progressistas dizem concordar com a frase "a entrada na universidade deve ser exclusivamente por mérito e não por cotas", a taxa de concordância dos outros grupos varia entre mais de 40% a cerca de 90%. A confiança dos progressistas na igreja é menos de 20%, contra algo em torno de 50% para os demais, e nas Forças Armadas menos de 20% contra cerca de 35%, também é bem menor. Nuances na esquerda e na direita. Os pesquisadores colocaram progressistas militantes e esquerda tradicional dentro de um espectro progressista e os conservadores tradicionais e os patriotas indignados no guarda-chuva do conservadorismo. Mas há particularidade nos subgrupos. Pablo Hortelado diz que, enquanto a diferença entre os conservadores tradicionais e os patriotas indignados é de intensidade, ambos estão na direita, só que um é super direitista, direitado, ativista, e o outro não vamos dividir direito, ninguém fica ali, né? No progressismo, a pauta dita a personalidade de cada um. Conservadores e patriotas são bem parecidos nas opiniões. Nos grupos focais que fizemos, eles têm discursos muito semelhantes. A diferença é que os patriotas indignados têm identidade mais forte, participam mais da política e se definem mais como bolsonaristas. Somos nós. Na esquerda, tem uma diferença principal. Os progressistas militantes são mais preocupados com questões de opressão de gênero e raça. E a esquerda tradicional está mais preocupada com desigualdade social, ou seja, é uma questão mais de rico contra pobre. E o outro é rico, ele não está preocupado, ele protege rico. Isolamento vira munição populismo na direita. Para os pesquisadores, a combinação de uma disposição populista da sociedade brasileira com um progressismo que é mais elitista fornece base social ao populismo cultural dos segmentos conservadores. Esse discurso argumenta, hoje está difícil para falar, viu? Que as elites intelectuais nas universidades, nas escolas e na cultura estão tentando impor valores progressistas a um povo que é essencialmente conservador. O estudo define 3 tipos de populismo, termo que, segundo uma linha da ciência política, descreve um movimento ou ideologia que emprega o antagonismo entre povo e elite, não um povo puro e elite corrupta, de maneira geral. E ele coloca populismo político, econômico e cultural, onde o populismo político é o povo contra a elite política, e meio que é transversal, todo mundo consegue meio que enxergar que é mais ou menos assim. Depois o populismo econômico, que é o povo contra a elite econômica, e essa preocupação é maior na esquerda, principalmente a esquerda tradicional. E tem o populismo cultural, que é o antagonismo do povo com as elites culturais, né, e intelectuais, que é muito forte na direita, que é o que a gente comenta bastante sobre a revolução cultural. Chama atenção, quando a gente analisa essa estrutura, que o progressismo militante está isolado socialmente. Algumas de suas opiniões são muito distantes do resto da população. Eu acho que esse isolamento social, combinado com a disposição populista no Brasil, cria um apoio social para o discurso populista cultural da direita. A direita é muito populista cultural. Está se construindo politicamente com base nisso. E o populismo cultural pega na sociedade porque o progressismo é isolado. O bolsonarismo está muito amparado na denúncia da esquerda enquanto elite. O fato dessa esquerda ter muitos traços de elite cria uma base social para esse discurso da direita e explica o sucesso do populismo cultural. E ele vai descrevendo o que seriam esses grupos, né, no final. Veja o perfil dos demais grupos identificados pelos pesquisadores. Aí vem. O que seria a esquerda tradicional? É escolarizado, um terço deles tem ensino superior, católico na maioria, mais para no Sudeste, no interior do Nordeste. Embora nós o tenhamos chamado de esquerda tradicional, na falta de nome melhor, esse segmento não tem identidade políticas fortes. Apesar disso, metade
tem alguma simpatia com o petismo. São pouco engajados, apenas 21% conversam sobre política, 23% votou branco, nulo ou não foi votar em 22%. É aquele cara centro-esquerda que tem nojinho também do Lula. E muito preocupados com questões sociais. Diante da polarização e de um confronto político moralizado, a esquerda tradicional dá sinais de fadiga e risco de desmobilização. Os dois setores principais a serem conquistados, que é o que vocês estão tentando fazer, o desengajado e o cauteloso. O desengajado é o segmento menos escolarizado. 6% tem curso superior. E é o mais pobre. E também é o mais preto. 1/10 do segmento vive em segurança alimentar. É católico, também é evangélico, é o segmento mais desengajado politicamente, 30% votou branco, nulo não votou, e apenas 15% consideram manifestações políticas importantes. É o segmento que tem menos identidade partidária. 65% simpatiza com partido nenhum, embora 21% simpatizam com o PT. Tem menos identidade no espectro centro-esquerda, 45% não se define como esquerda, direita ou centro, e menos identidade bolsonarista-petista, né? 46% não se define nem como petista nem como bolsonarista. Apesar disso, 72% se identificam como conservadores, em termos de valores morais. São pessoas que estão na direita e não sabem. Preocupam-se com a segurança econômica e serviços públicos de saúde, combate à pobreza. A sua desmobilização não é despolitização, mas um afastamento da política atual, porque ele não se vê representado. As pautas e as agendas não estão conseguindo dialogar com essa galera. Aí tem um cauteloso. Depois do desengajado, é o segmento menos escolarizado e mais pobre. Na sequência, né? É um pouquinho menos pobre. Isso daqui é como se fosse o pobre de direita, que a esquerda chama, e aqui a classe média. O cara de classe média que não é engajado e o cara que é pobre que não é engajado. Enfim, assim como os desengajados, 12% não teve o que comer, tem um nível de engajamento intermediário, apresenta identidade marcada como conservador, sua grande parte, 81%. Gente, esses dois grupos são de direita. Eles só não sabem. É o segmento que tem maior desconfiança das elites, sobretudo das elites intelectuais. Mas ele está desengajado, ele está cauteloso. São essas pessoas a serem conquistadas. É perder o medo. É fazer essa galera perder o medo de se posicionar. Aí depois você tem os dois grupos que estão na direita, próximos entre si, né? O conservador tradicional, religioso, pouco mobilizado, tem identidade política como conservador, bolsonarista, de direita. Tem muitas opiniões semelhantes às dos patriotas no tocante à família e aos valores morais, mas são menos engajados. E aí os patriotas, né? A gente. É um segmento escolarizado, é religioso, são mobilizados, têm identidades políticas muito fortes como conservadores, de direita, bolsonaristas, têm simpatia pelo PL, se informam sobre política predominantemente pelo WhatsApp, pelo YouTube, desliga a Rede Globo, são descrentes das instituições políticas, né? 61% não confiam no Congresso, 71% não confiam no Supremo. Como conservadores tradicionais, defendem a ordem e os valores morais tradicionais. Nós, né? Nós aqui no meio da confusão. Eu queria muito comentar sobre essa matéria aqui. Eu vou ler a manchete. Parlamentares assinaram pelo menos 2.000 proposições redigidas por lobistas. Essa matéria está falando de pessoas que apresentaram projeto de lei, que não foram eles que escreveram. Essa matéria, inclusive, fala do Hugo Mota. Ele apresentou um projeto assim em 2021, que não foi ele que fez. Não foi ele que fez. Mas enfim. Deixa eu ver aqui a parte do Hugo Mota, eu acho. Aqui, entre eles, o Hugo Mota. Tá, mas não é esse aqui do Hugo Mota, não. Deixa eu ver se é do Hugo Mota. Aqui, ó, Mota e as Bets. O Jabuti apresentado por Hugo Mota, incorporado ao MP, cometido em 2021, criou uma nova forma de tributar apostas, né? O que é que isso significa na prática? Na prática, essa mudança reduziu imposto sobre as bets. A gente vai voltar sobre isso, falar com mais detalhes, porque quero falar dos republicanos, mas vamos lá. Se você então não sabia, até agora, que existe lobby para avançar com leis. Se até agora você não sabia que o Hugo Mota bota para andar projeto que não foi ele que pensou, mas de grupos de lobby. Com base nisso, vejam isso daqui. Tempos atrás,
com o voto da direita, que deixa muito a desejar quando a gente para de discutir liberdade de expressão para discutir sobre outros assuntos. Lá atrás foi aprovado um projeto chamado Combustível do Futuro. Esse projeto abraçava toda essa agenda do mercado de carbono zero, SG, esse papo woke, e aumentava o percentual do álcool na gasolina. Olha só, né? E aumentava em 10%. Aí você fala, mas como assim? Essa aí de 27 para 30? Não. Pensa o seguinte, era 27, pulou para 30. Quanto é 10% de 27? É 2,7, ou seja, aumentou mais de 10%. Então vai se consumir 10% a mais de álcool no Brasil. Né? Em tese, né? Não é 100% álcool. Em padaria não é assim. Então imagina, quem vende álcool vai vender 10% mais. Então é uma medida maravilhosa para a empresa do ramo de energia, né? Do etanol. Aí, ontem, quem que aparece para falar sobre isso? Hugo Mota. Ele diz que lutará por aumento da mistura de etanol na gasolina para 35%. Nosso engenheiro mecânico de fluido e de materiais, Hugo Mota, que pouco se importa com o seu bolso, porque o carro dele é pódio, e na verdade o carro dele é o carro do Congresso, é o carro do povo, E o carro dele bota pódio. Ele deve andar de Mercedes. Mercedes no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem que ser octanagem 95% para cima. Tem carro da Mercedes que a gente vende de fábrica com 98, que é octanagem. Então, ele tá de boa. O problema é teu. Aí você fala, né? Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Quem que tá ganhando com isso, né? Aí Renato fala assim, rapaz, que mudança esquisita, viu? Ainda mais com a Operação Carbono Oculto em andamento. Enquanto investigam, a cadeia dos combustíveis anunciam mais uma brecha para ela. Aí tu fica pensando, né? Rapaz, quem é uma das principais empresas de etanol neste Brasil? É a turma do Ometo, né? Você vê ali a Cosan. Fez acordo com o BTG e Perfin para captar até 10 bilhões. Né? O BTG agora o Dedé e o Ometo são parceiros. Tá ali, né? A Cosan é empresa de energia, açúcar da cana de açúcar que faz o etanol. Fizeram uma linda parceria. E aí você junta com essa notícia aqui de 15 dias atrás, ó. BTG e Perfin planejam passar faca na Cosan. Aí Renato fala, rapaz, por que o BTG não entrou no capital da Cosan antes da Operação Carbono Oculto? Você vê que no Brasil as coisas funcionam de um jeito que no frigir dos ovos sempre favorece os amigos do rei. É algo incrível. A perspicácia da tropa do Dedé em investir em coisas que dão lucro é por isso que o Dedé é o Dedé. O Dedé é brabo. E é por isso que eu quero trabalhar no BTG. Temos que fazer a campanha. Dedé contrato Kim. Não é possível, cara. Aí você vê 35%. Porque isso aqui eu queria comentar muito matéria do lobby. A gente vai comentar sobre isso, porque aquela matéria é muito interessante. Mas para falar o que, gente? Voltando a falar de eleições de 2026. Vamos unir a direita. Unir a direita em torno do quê? De quais propostas? De quais projetos? Unir a direita em torno dos mesmos mercenários de sempre? Eu não estou falando dos mercenários do sistema, eu estou falando da direita também. Vocês não estão vendo que as mesmas pessoas que estão aí na coleirinha do Deltan, ao lado do Chiquinho, foram as mesmas pessoas que ficaram ao lado do Pablo Marçal? Vocês não lembram que até na época do Pablo Marçal eu fiz questão de relembrar, trazendo imagens, postagens, que eram as mesmas pessoas que também subiram no barquinho do Roberto Jefferson? É um padrão. A gente precisa romper com isso. Além de romper com o sistema, para romper com o sistema, ele também tem que romper com quem tá atrapalhando, bicho. Sério, é começar a verdadeiramente organizar esse país, pessoal. Olha o que tá acontecendo na luz do dia. Na luz do dia, isso aqui vai pesar no teu carro no final do dia. E tá aí, tá avançando. Como se nada tivesse acontecendo. Sabe? Cadê os parlamentares falando? Gente, eu não sei se é pra vocês, mas simplesmente, só que aparece na minha timeline ultimamente, que é político com mandato, é Carlos Bolsonaro,
Gil Diniz, Mário Frias, Eduardo Bolsonaro, e Carol Detoni, de aparecer na minha timeline. Um deputado que eu gosto, Felipe Barros, eu não sei o que o Felipe Barros tá fazendo da vida, não passa da minha timeline. Parece que eu não sei se é o algoritmo ou se ele deixou de trabalhar. Eu não vejo quase nada. Vou até abrir aqui o tweet aqui agora, se é pra reclamar, né? É fácil reclamar dos deputados que eu não gosto. Vamos aqui tirar aqui a prova dos 9 também pra ver. Agora é tua chance, viu, Felipe? De provar que eu tô errado. Porque tu sabe o quanto eu passo pano pra tu. Mas vamos lá, ó. Fez uma postagem 19 horas atrás. A outra é dia 17. A outra é dia 10. Do dia 10 pra cá, Felipe fez 3 comentários, pô. Assim, tá trabalhando também. Mas, senhor deputado, né? Existem algumas brigas, alguns embates que eu acho que vocês deveriam se envolver ao longo do dia, sabe? Poxa, eu acho que não gasta muito tempo, às vezes, comentar sobre uma coisa. Eu acho importante jogar o Eduardo pra cima. Eu posso defender que tem que jogar o Eduardo pra cima, eu acho. Tô te cobrando aqui, Felipe, pessoalmente. E olha que eu te defendi, inclusive, agora do Chiquinho. Tu sabe que tu é o meu candidato pro Estado do Paraná. Cara, assim, eu sinto que tá num momento assim que ninguém aparece. Vou olhar, tá aqui, ó. Porque esse eu cobrei pessoalmente. Esse eu cobrei ao vivo. Deixa eu ver como é que escreve o nome dele. É Luiz com Z? Orleans. Acho que é mais fácil. Eu cobrei o Princeso, né? Falar do Eduardo, bater direito. Aí tá falando aqui o debate da LESP, tá? Beleza. A reforma tributária, Colômbia. E Colômbia. Ó, também, né? Sei lá. Aqui, ó. Pô, uma postagem como essa, velho. Cai o braço, ó. Aqui o foco está nos efeitos da Magnix, da perda de vista das tarifas. Mas que pode gerar efeitos políticos mais diretos nos Estados Unidos são a fraude na lei de imigração, reabertura do caso de corrupção e envolvimento de governo e juízo com o narcotráfico. Pô, beleza, bacana uma coisa dessa. Agora, mas, sabe? Sei lá, velho. Se posiciona aí, galera. Sabe? Custa aí, pô. Vocês estão precisando tomar um chá de testosterona, viu? Sei lá, velho, o que é que passa com esses deputados. O Felipe eu cobrei pessoalmente no fio semana passada. Eu falei, ô, copião, tanta coisa acontecendo. Aí ele veio me falar, não, porque às vezes não tem diálogo, às vezes eu não tenho contato com o Eduardo. Eu falei, pô, cara, eu não precisa falar dos Estados Unidos, não. Tanta coisa acontecendo, sabe? Um monte de gente aí, né, do Centrão, com essa boca maldita aí, inventando história, plantando nota, falando que a direita é isso, que a direita é aquilo outro, que Eduardo prejudica a direita. Aí fala de Bolsonaro, que Bolsonaro tem que escolher logo. Cara, isso é pressão que foi sendo feita ao atrás de Bolsonaro. Por que o deputado não se levanta e fala, cara, Bolsonaro não tem que escolher nada porque já tá escolhido, o candidato é ele. E todo mundo passar essa notícia, o candidato é ele. Eu sou a favor disso daí. Sabe? Cobrando aqui numa boa, pô. Sem treta. Eu não sei o que passa na cabeça dessa galera não, velho. Se inspirem no Boulos, sabe? Não sei que... Não precisa invadir a casa de ninguém não, mas se inspirem no Boulos, pô. O Boulos tá aí comprando a briga do Lula. O Boulos tá renunciando ao mandato em prol do projeto do Lula. Eu não tô pedindo pra vocês abrirem mão do mandato, não. Eu quero vocês reeleitos, que a gente não tem nem nome pra substituir. Vamos trabalhar, cidadãos. Cidadãos, que eu moro no Brasil da Janja. O pior que eu não falei cidadãos errado, não. Eu falei cidadãos porque veio cidadãos na minha cabeça. Que loucura, viu? Que loucura. É como está o estado das coisas. Eu estou emburrecendo no Brasil da Janja. Deus me livre, viu? Sabendo que o certo é cidadãos. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso estar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpen.com.br. E pensem muito bem, gente, com a direita que vocês querem construir. O cara perde o medo, vamos amadurecer, vamos dar um próximo passo, né? E é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!